Olá, tudo bem? Sabemos que é bem complicado diferenciarmos o uso do SS para o C cedilha, mas hoje eu vou ensinar a vocês e vocês vão entender a diferença do uso de cada um deles. Vem comigo para mais uma aula do componente curricular da língua portuguesa? Bem, pessoal, o uso dessas consoantes oferece muitas dúvidas, uma vez que representam graficamente o mesmo som, que é o som de S. Embora o uso de uma ou de outra consoante dependa da raiz da palavra, existem algumas regras que podem te ajudar. Mas antes de vermos essas regras, eu aconselho que toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, pegue o dicionário e busque pela palavra, pois é o nosso dever escrever corretamente. E o dicionário é um grande aliado nosso nesse processo, além de oferecer outras informações além da grafia, como classe gramatical, sinônimos, antônimos, enfim. O dicionário é uma ferramenta importantíssima, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, vamos lá para as regras. Bom, a primeira aqui, nós vamos analisar que o C só tem valor de S com as vogais E e I. As restantes utiliza-se o C cedilha. Então, a cedilha embaixo do C, no passado, representava um S, para lembrar que justamente o C tinha esse som. Além do brasileiro, tem outros idiomas também, pessoal, que se utiliza a cedilha, como o francês, o catalão e o turco. E a cedilha ela será utilizada com as vogais A, O e U, para formar o som de S. Como, por exemplo, as palavras açafrão, palhaço e açúcar. Se não utilizarmos a cedilha antes das vogais A, O e U, elas terão outros sons. Terá o som de K, de Có e de Cu. Por isso que se utiliza a cedilha. Utiliza-se para dar o som de S nessa família silábica. Já com relação ao C antes do E e o C antes do I, ambas já têm o som de S, então não precisa utilizar cedilhas. Já tem este som e é desnecessário. Nunca, jamais você vai utilizar cedilha antes do E ou do I. E aqui nós temos o exemplo da família silábica. Bom, a segunda regrinha é que o C cedilha e os dois S não existem em início de palavras. E por isso, nessa posição, só pode aparecer um S no início das palavras. Gente, sempre no início das palavras só se utiliza um S. Como, por exemplo, as palavras sorvete, sino e sapato. Jamais, nunca vocês vão utilizar dois S ou um C cedilha antes de vogais em inícios de palavras. Outra regrinha. O C aparece sem cedilha antes do E e do I, como nas palavras cenoura e civil, como eu já falei para vocês anteriormente. Antes do E e do I, jamais vocês vão cedilhar. Os dois S só aparecem entre vogais, como é o caso das palavras massa, que aparece entre duas vogais a palavra missa, que aparece entre uma vogal I e uma vogal A, e a palavra classe, que aparece entre uma vogal A e uma vogal E. Atenção! Entre consoante e vogal se põe apenas um S, como é o caso da palavra diversão. Entre o R e o A, o R, que é um consoante, e o A, que é uma vogal, só se coloca apenas um S. Da mesma maneira, se usa na palavra concurso. Entre o R, que é uma consoante, e o O, que é uma vogal, se coloca apenas um S. Se liga nessa dica. Quando se escreve entre vogais, mas se tem um som de Z, se coloca apenas um S, como é o caso da palavra camisa, casa e crise. Se escreve esse S entre as vogais, porém ele tem som de Z, então você vai se colocar apenas um S e nunca, jamais SS. SS e C cedilha é para quando se tem um som de S. Em palavras da mesma família, utiliza-se a mesma forma de escrever.
Nas aulas passadas, a gente viu sobre primitivo e derivado. Então, se a palavra primitiva se escreve com SS, a derivada também vai se escrever com SS. Se a palavra primitiva se escreve com C cedilha, a derivada também vai se escrever com C cedilha. Por exemplo, a palavra gesso é a palavra primitiva. Engessar é uma derivada. Ambas se escrevem com SS. Se a palavra primitiva é pressa e se escreve com SS, apressado também vai se escrever com SS. Se a palavra primitiva é assar e se escreve com SS, a derivada assado também vai se escrever com SS. Já a palavra cabeça, que se utiliza um C cedilha, que é uma palavra primitiva, o cabeçalho, que é a palavra derivada, também vai se colocar um C cedilha. Se a palavra laço, que é a primitiva, se coloca um C cedilha, a sua derivada, laçado, também vai ter um C cedilha. Se a palavra caça, que é a primitiva, vai ter um C cedilha, a palavra caçador, que é sua derivada, também vai ter uma C cedilha. Então, essas palavras primitivas e derivadas vai se utilizar a mesma regra com relação ao C cedilha e o SS. Como vocês viram aí nos exemplos, se a palavra primitiva usa o C cedilha, a derivada vai usar a C cedilha. Se a palavra primitiva usa o SS, a derivada também vai te utilizar um SS. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos acerca de como escrever corretamente utilizando o SS e o C cedilha, através de algumas regras básicas. Então, lembre-se, o dicionário é sempre o seu maior aliado, caso alguma dúvida surja. Envio para vocês um abraço virtual. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula.